Então você é Leonardo da Vinci? Sois. Então você é a figura de um padre que está aqui só para representar o clero? Isso aí, pode crer. Mas e aí, Da Vinci? Por que essa revolta toda contra a igreja e contra Deus? És o universo, Deus e o homem. Toque, toque. Deus não se encontra. Padre, o que você acha da opinião renascentista em relação à igreja? Eu acho o seguinte, mano. Esses caras aí tá tudo tirando, tá tudo achando que é maior que Deus. Deus é o patrão do universo, nada mais a declarar. Agora eu gostaria que vocês debatessem entre si, conversem um com o outro. Mano, não tem ideia com esse cara não, Deus me livre. Vós está equivocado. Sois um artista bem conceituado. Sabe o que você é? Você é um palhaço, isso sim. Meça vossos dizeres, nobre confrade. Ô, você é louco, mano? Você fica apontando o dedo na minha cara? Pois aponto novamente, Deus não é cristão. As concepções da Renascença italiana. Para que vocês entendam o início do Renascimento, eu preciso explicar para vocês o que acontecia antes do Renascimento. Era uma época conhecida como Idade Média, ou Idade das Trevas, como também era conhecida. Mas não tinha esse nome por acaso, Idade das Trevas. Era mesmo a Idade das Trevas. Era a época do feudalismo, onde a igreja mandava, o clero mandava, havia mortes. Se você assiste Game of Thrones, vai saber do que eu estou falando. O Renascimento marca o início da Idade Moderna. Renascimento ou Renascença foi um movimento cultural e um período da história europeia considerado como um marco do final da Idade Média e do início da Idade Moderna. Começou no século XIV na Itália e difundiu-se pela Europa no decorrer dos séculos XV e XVI. Além de atingir a filosofia, as artes e as ciências, o Renascimento fez parte de uma ampla gama de transformações culturais, sociais, econômicas, políticas e religiosas, que caracterizam a transição do feudalismo para o capitalismo. Nesse sentido, o Renascimento pode ser entendido como um elemento de ruptura no plano cultural com a estrutura medieval. O renascimento cultural manifestou-se, primeiro nas cidades italianas, de onde se difundiu para todos os países da Europa Ocidental. Porém, o movimento apresentou maior expressão na Itália. O renascimento está associado ao humanismo, um interesse crescente entre os acadêmicos europeus, pelos textos clássicos, em latim e em grego, anteriores ao triunfo do cristianismo na cultura europeia. No século XVI, encontramos, paralelamente ao interesse pela civilização clássica, um menosprezo pela Idade Média associada de expressões como barbarismo, ignorância, escuridão, gótico, noite de 1000 anos. Costuma-se dividir o Renascimento em três grandes fases, correspondentes ao século XIV ao XVI. O Trecento, em referência ao século XIV, manifesta-se predominantemente na Itália, mas especificamente na cidade de Florença, polo político, econômico e cultural da região. Giotto, Dante Alighieri, Boccaccio e Petrarca estão entre seus representantes. Características gerais: rompimento com o imobilismo e a hierarquia da pintura medieval, valorização do individualismo e dos detalhes humanos. Durante o 400, século XV, o Renascimento espalha-se pela Península Itálica, atingindo seu auge. Neste período atua o mosaico, Mantegna, Botticelli, Leonardo da Vinci, Rafael e, no seu final, Michelangelo.
que já prenuncia certos ideais anticlássicos, utilizando-se da linguagem clássica, e o que caracteriza-se o maneirismo, a etapa final do Renascimento. Considerado os três últimos, o trio sagrado da Renascença. Características gerais: inspiração greco-romana, paganismo e línguas clássicas, racionalismo e experimentalismo. No Cinquecento, o Renascimento tornou-se no século XVI um movimento universal europeu, tendo, no entanto, iniciado sua decadência. Ocorreram as primeiras manifestações maneiristas e a Contra-Reforma instaurou o Barroco, sendo o estilo oficial da Igreja Católica. Na literatura atuou Nicolau Maquiavel. Já na pintura, continuam se destacando Rafael Sanzio e Michelangelo. Podem ser apontados como valores defendidos pelo Renascimento o antropocentrismo, o hedonismo, o racionalismo, o otimismo e o individualismo, bem como um tratamento leigo dado às obras religiosas, uma valorização do abstrato expresso pelos matemáticos, além de algumas noções artísticas, como proporção e profundidade, e finalmente a introdução de novas técnicas, como por exemplo a pintura a óleo. O antropocentrismo é uma concepção que considera que a humanidade deve permanecer no centro do entendimento dos humanos, isto é, tudo no universo deve ser avaliado de acordo com a sua relação com o homem. O termo tem duas aplicações principais. Por um lado, trata-se de um lugar comum na historiografia qualificar como antropocêntrica a cultura renascentista e moderna, em contraposição ao suposto teocentrismo da Idade Média. A transição da cultura medieval à moderna é frequentemente vista como a passagem de uma perspectiva filosófica e cultural centrada em Deus a uma outra centrada no homem. Ainda que esse modelo tenha sido reiteradamente questionado por numerosos autores que buscaram mostrar continuidade entre a perspectiva medieval e a renascentista. Tá, peraí. Essa parte então explica o início ridículo do vídeo, não é? Um padre e o Leonardo da Vinci discutindo o antropocentrismo, entendeu? Entendeu agora? O hedonismo é uma teoria ou doutrina filosófico-moral que afirma ser o prazer individual e imediato o supremo bem da vida humana. Surgiu na Grécia, na época pós-socrática, e um dos maiores defensores da doutrina foi Aristipo de Cirene. O hedonismo moderno procura fundamentar-se numa concepção ampla de prazer entendida como felicidade para o maior número de pessoas. O individualismo é um conceito político, moral e social que exprime a afirmação e liberdade do indivíduo frente a um grupo, especialmente a uma sociedade e ao Estado. Usualmente toma-se por base a liberdade no que concerne à propriedade privada e à limitação do poder do Estado. O individualismo em si opõe-se a toda forma de autoridade ou controle sobre os indivíduos e coloca-se como antítese do coletivismo. Conceituar o individualismo depende muito da noção do indivíduo, que varia ao longo da história humana, e de sociedade para sociedade. O otimismo se caracteriza por ser uma forma de pensamento e sinônimo de pensamento positivo, ou seja, uma pessoa otimista é aquela pessoa que vê as coisas pelo lado bom. O otimismo é a posição contrária à do pessimismo. No Renascimento, ela significa poder fazer tudo sem nenhuma restrição e abertura ao novo. Já o racionalismo é a corrente filosófica que iniciou com a definição do raciocínio, que é a operação mental, discursiva e lógica. Este usa uma ou mais proposições para extrair conclusões se uma ou outra proposição é verdadeira, falsa ou provável. Essa era a ideia central comum ao conjunto de doutrinas conhecidas tradicionalmente como o racionalismo. Não, tô
bagulho zoado todo mundo aí. Você é Michelangelo? Sim. O pintor? Não, a tartaruga ninja. Tadã! 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 Sentiu a referência? Não entende nada da palavra de Deus, fica aí falando bosta aí. Estamos aqui com o Padre e Da Vinci. Gostaria que você... Ah, mineiro. Cala a boca! Agora gostaria que vocês debatessem suas ideias entre si. Ah, mano, não dá. Para. Agora nós vamos falar de coisa boa. Vamos falar da nova Tech Pixel, filmadora.